Você vai ouvir agora mais uma reflexão com o pastor Carlos Alberto Figueiredo. Olá, queridos. Bíblia é simplesmente a história sagrada como as Sagradas Escrituras a contam. Para entendermos esta história, precisamos entender a geografia em que aqueles fatos aconteceram. Não conhecer a geografia da Bíblia nos faz imaginar que aqueles fatos aconteceram em outra galáxia ou até em outra dimensão. Mas na verdade eles aconteceram no nosso planetinha e bem mais perto de nós do que podemos imaginar. Portanto, vamos dedicar hoje a entender a geografia onde as coisas aconteceram, de uma forma bem simples, de uma forma o mais simples possível. Imagine estes três continentes: a Europa, a Ásia e a África. Europa, Ásia e África. Do jeito que está, nem parece continente, é que está muito seco, faltando água. Então vamos acrescentar aqui o mar Mediterrâneo, separando a Europa da Ásia. Mar Mediterrâneo. E aqui nós temos as projeções da Europa sobre este mar. A Península Ibérica, onde fica a Espanha e Portugal, a Península Itálica, a ilha da Sicília, a Península Grega, a ilha de Creta, aqui a Turquia, a ilha de Chipre. Mar Mediterrâneo, separando a Europa da África. E aqui, fazendo o contorno aqui desta África, nós vamos ter o Oceano Índico. O Oceano Índico e suas duas projeções para o continente. Uma projeção chamada Golfo Pérsico e outra projeção chamada Golfo de Acaba. Na Bíblia aparece com o nome de Mar Vermelho, aquele que os hebreus atravessaram quando saíram do Egito, que por sinal fica aqui, no norte da África. Então o Golfo de Acaba apresenta este formato: dois chifres, incluindo entre eles esta península, que é a Península do Sinai. Este Golfo Pérsico e o Golfo de Acaba delimitam esta península, que é a Península Arábica, quase toda formada por um deserto chamado Deserto da Arábia. Está tomando jeito. No Golfo Pérsico vão desembocar dois rios. Estes rios você vai encontrar nos livros de História Geral ou de Geografia e também vai encontrar na Bíblia. O Rio Tigre e o Rio Eufrates. Rio Tigre e Rio Eufrates delimitam uma região chamada Mesopotâmia. Mesopótamos, entre rios. Esta região aqui, região da Mesopotâmia. E lá no nosso Egito, nós temos também um rio importante, que é o Rio Nilo. É um dos poucos rios que correm no sentido do sul para o norte. Esse não quer correr, mas vai correr. Rio Nilo, delimitando aqui o delta do Nilo ou a terra de Gósen, ligada à história do povo hebreu. A história sagrada nos diz que a história da humanidade começou aqui entre estes dois rios, na região da Mesopotâmia. Não digo uma coisa dessa, digo capítulo 2 do livro de Gênesis. Diz que o jardim do Éden, que Deus plantou lá no comecinho, era irrigado por 4 rios. Entre os 4 rios, 2 deles eram o Rio Tigre e o Rio Eufrates.
Portanto, em algum lugar que eu não sei aonde era, ficava o Jardim do Éden. Eu sei que esses dois rios faziam parte do seu sistema de irrigação. Portanto, a história da humanidade começou aqui, entre estes dois rios, na região da Mesopotâmia. Aqui foi que Adão, Eva constituíram a primeira família. Então a história da humanidade começa aqui na Mesopotâmia. Depois, no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ter uma catástrofe, nós vamos ter o dilúvio. E este dilúvio vai extinguir toda a raça humana, com exceção de uma família, a família de Noé, a partir de quem a terra vai ser repovoada. Aonde foi que aconteceu o repovoamento? Outra vez estamos de volta à Mesopotâmia. Mais ao norte, na cordilheira da Armênia, existe um monte chamado Ararat. E a palavra de Deus nos diz, nós estamos no capítulo 9 de Gênesis agora, que a arca na qual a família de Noé e os animais, conforme a ordem de Deus, escaparam, ela vai parar numa montanha chamada Ararat, que fica na cordilheira da Armênia, no norte da Mesopotâmia. Portanto, a humanidade começou aqui, a humanidade recomeçou aqui. De fato, queridos, os primeiros grandes impérios surgiram aqui nesta região. Aqui surgiu o Império Assírio, aqui surgiu o Império Babilônico, aqui vizinho o Império Medo-Persa, de modo que era fundamental a presença destes rios. Até porque, naquela época, os deslocamentos aconteciam no lombo de animais, e os animais bebem água e comem pastagem. Portanto, era fundamental a presença dos rios. Era o que nós chamamos de o caminho das águas. Os deslocamentos seguiam os rios. O rio Tigre, o rio Eufrates, e as pessoas queriam vir em direção ao Egito, ao rio Nilo. Para isso, eles precisavam contar com o apoio do Rio Jordão. Então eles vinham pelo rio Eufrates, pegavam carona aqui nos rios da Síria, o Arbana e o Farfá, e depois desciam as custas do Rio Jordão e depois chegavam ao Rio Nilo. O Rio Jordão é um rio que começa no alto de uma montanha chamada Monte Hermon, cerca de 3.000 metros, que marca o limite entre Israel e Síria. Ainda está lá. No alto deste monte tem neve, a neve derrete e forma um rio. O rio desce seguindo uma fenda chamada fenda sírio-africana. É uma fenda profunda e que vai se tornando cada vez mais profunda. O rio desce e de repente tem uma planície e o rio se alarga e forma um grande lago. Mas como tem onda, é chamada de mar, Mar da Galileia. Depois vira rio novamente, continua descendo e forma um outro lago. Só que, como tem onda, se chama mar. E como não tem vida, se chama Mar Morto. Não tem vida, porque à medida que esse rio vai descendo, vai arrastando sal. E o calor evapora a água. A água vai embora, o sal fica, a concentração de sal deste lago é 10 vezes maior do que a concentração de sal do mar Mediterrâneo. Por isso que as pessoas não afundam aqui, mas também não tem vida, não tem peixe, não tem alga, o nome dele é Mar Morto. Na Bíblia vai aparecer com o nome de Mar de Sal ou Arabá. Muito bem, então esse é o mundo bíblico. O mundo bíblico, esta aqui que hoje nós chamamos de Palestina, é a Canaã, a terra da promissão, a terra que Deus promete a Abraão. Por falar em Abraão, Abraão é o reinício da nossa história, e Abraão
estava aqui em Ur da Caldeia, novamente na Mesopotâmia, quando é chamado por Deus para peregrinar aqui na Palestina. De modo que a Palestina vai concentrar a maior parte dos relatos bíblicos. Desde Abraão, nós vamos ter o foco da história deslocado para a Palestina. Saiu da Mesopotâmia, os 9 primeiros capítulos de Gênesis, e vem para a Palestina. Aqui vai peregrinar Abraão, aqui vai peregrinar Isaac, aqui vai peregrinar Jacó. Depois a história vai mudar mais para o sul, para o Egito, quando o filho de Jacó, José, for vendido como escravo para o Egito, ele vai se tornar governador. E depois, empurrados por uma fome e por uma seca, a família de Jacó vem para o Egito como ilustres convidados. Vieram como convidados, mas depois ficaram lá como intrusos, como um problema. E vai vir um cativeiro que vai durar 430 anos. Depois a história vai voltar outra vez para a Palestina, com a conquista da terra de Canaã, com a divisão da terra e com o estabelecimento do reino de Israel, durante o reinado de Saul, de Davi, de Salomão, e o reino dividido. Depois, outra vez, o foco vai mudar para a Mesopotâmia por ocasião do cativeiro assírio e babilônio. Jesus Cristo, Palestina. Por isso, o próximo estudo vai ser exclusivamente Palestina. A Palestina do tempo de Jesus. Pegue papel, pegue lápis, porque você vai aprender o mundo onde Jesus viveu. Deus te abençoe.